não vale a pena estar aqui a fazer este programa Ecos e Factos. Reta final do mês de dezembro. Olha, na próxima semana muita gente já vai ter aí na conta para comprar de forma antecipada os presentes lá para casa. E atenção, casa onde está a sua esposa, os seus filhos, os filhos legítimos. Você diz, não, mas os filhos da minha segunda mulher são legítimos. Estou a falar destes. São legítimos. Não devia ter, mas pronto, são legítimos, seus filhos. Agora, qual é o grande problema? Para além da casa oficial, da outra casa, de repente o meu amigo acha que não é suficiente. Ainda tem o outro ponto ali, mais um ponto à direita, um ponto à esquerda. E o dinheiro já não é tanto assim. Para si já não chega. Sabe quando foi a última vez que você comprou um perfume em condições? Já não se lembra. No entanto, o meu amigo acha que ter uma mulher não é suficiente. Ter uma esposa não é suficiente. Tem de ter mais uma casa ao lado, uma casa lá, outra no outro ponto. E o dinheiro depois já não chega. Por que é que eu estou a falar disso? Mas por que é que o senhor apresentador tem que necessariamente falar destes assuntos? O que é que o senhor tem a ver com o que se passa comigo? Não tem nada a ver, mas deixa-me dizer-lhe que é assim que você não consegue, não tem tempo, não pode educar os seus filhos em condições. Resultado, daqui a uns anos, quando lhe falarem do seu filho, vai ser um criminoso, está atrás das grades, condenado por ter cometido, e você diz, o meu filho, sim, o seu filho. Porque ele precisa do carinho do pai, da mãozinha do pai, da voz do pai. Você sabia, olha, deixa-me só, já que estou nessa nota introdutória a falar da relação pais e filhos, e eu termino com isso porque o programa tem de avançar. No domingo, agora, ontem, a televisão pública de Angola transmitiu-lhe a finalíssima da gala de imitação Mini Estrelas ao Palco. Coisa maravilhosa, espetacular. E é um garoto, o Gil, o seu nome, que vive aqui mesmo próximo de nós, junto às imitações do estádio 11 de novembro. Ele até contou com o patrocínio, o apoio do seu administrador. Foi vencedor. Por que é que eu estou a contar-lhe deste pequeno Gil? Porque o Gil, no início das audições, ele trouxe a música de Rema, o cantor nigeriano. E a voz não chegava lá. Então, o júri pediu-lhe que ele trocasse de música. Sabe o que é que ele fez? Cantou Artur Nunes. Com que música que ele ganhou? Artur Nunes. O pai disse, ouça, meu amigo, a importância de transmitir valores aos filhos, a importância. O pai disse que ele é viciado em músicas de David Zé, o pai do Gil. David Zé, Artur Nunes e outros cantores. Mas o filho nunca mostrou interesse. O pai nem sequer fazia menção. Ele disse, não é possível. O meu filho ouve Davido, ouve essas estrelas da nova geração. Como é que de repente interpretou tão bem o Artur Nunes? Sabe o que é isso? Transmissão indireta de valores. O seu filho vai pôr a gravata que você põe, vai fazer o corte que você faz. E se você for o que tem 5 esposas, ele vai ter 5. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Chuvas em Luanda fazem estragos e deixam 2 mortes. Briga entre irmãs no Quando Cubango resulta em morte. O motivo da briga é surreal demais. Deflagração de um engenho explosivo na Huila faz 2 vítimas mortais. São 2 crianças. Aqui, os factos fazem eco. Roda! Muito bem, eu falei da chuva. Nós vamos ter imagens que são feitas a partir do drone na parte exterior do nosso edifício. Podemos ter agora, Regi, para podermos perceber então como é que imagens
Que imagem deixou as chuvas? As chuvas começaram a cair logo pelas primeiras horas da manhã. Que imagens! Esse é o nosso drone, né? Que nos dá imagens. Está a ver? É possível perceber que as ruas estão alagadas. Imagens do drone, imagens aéreas que nos permitem perceber que em alguns pontos ainda estão os vestígios das águas. Veja. E junta-se a nós o professor Júlio Quental, por favor. Ele junta-se a nós. Nós podemos ter uma... Veja como é que estão as vias. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário Santos, e boa tarde a todo o nosso auditório, a todos os nossos telespectadores, Mário. Com essas estradas não se circula, não é? Não, Mário. Portanto, já sabemos que para que haja circulação rodoviária é fundamental o casamento de 3 elementos: via, veículo e o homem. E para que a circulação se faça é fundamental que as vias estejam em perfeitas condições de transitabilidade. E esta via que lhe mostramos há bocadinho, professor? Nenhuma delas. Esta via pode trazer-nos até às nossas instalações, a via que víamos aqui há bocadinho. Correto. Olha aí, Mário, olha aí. E depois, olha, temos aqui esta máquina, não é? Se calhar havia aqui alguma intervenção, tá? Há aqui um grupo de máquinas e penso que o trabalho foi suspenso em razão das condições climatéricas atuais. Mas volto aqui a realçar, Mário, que nós temos um período muito bem definido, o seco e o período, portanto, das chuvas. Portanto, e nós temos tempo suficiente aqui para intervir. Só que nós somos muito intempestivos na ação. Certo? Não tomamos as ações em tempo útil. E nós temos muitos angolanos qualificados que já podem dar resposta aos problemas viários e rodoviários. Podem. Então, se calhar, é adequar as pessoas certas nos lugares certos e também, se calhar, programar, fazer uma cronologia de ações em tempos necessários para que as obras tenham efeito. Portanto, estamos a ver ali máquinas, quer dizer que as máquinas estão a atuar em tempo chuvoso. Bom, nós vamos continuar a falar-lhe de chuvas e deixa-me só dar essa informação. Os acidentes marcaram este final de semana, foram bastante violentos. Violenta. Nós não temos, Regina, não temos os dados da sinistralidade ainda, não é? Disponíveis. Pronto, vai ficar um bocadinho lá mais para frente. Agora vamos ver imagens que nos mostram como que foram as chuvas nas últimas 24 horas. Preste atenção às imagens que preparamos para si. Aí está. Destruição. Percebe-se que, em razão das águas, foi havendo um processo erosivo. Certo? Certo. A erosão foi comendo, se calhar não se interveio e agora... Essas são as consequências, porque percebe-se que aqui a água foi comendo, está a ver, Mário? Foi comendo ali os solos e então houve esta queda, Mário, E acredito que não é o único em Luanda. E a estrada foi-se embora. Foi-se embora. Nós temos som? Bom, vamos ter então, presta atenção, nós temos som. Podemos ir para o som, Regi, podemos ir sim, para o som. Pode rodar. Administrações municipais, comissões de moradores e os outros agentes da proteção civil continuam no terreno no sentido de apoiar a população, socorrer naquelas situações em que somos chamados. Os registros, até o preciso momento, temos o registro de 2 mortes, temos por confirmar uma no Kazenga. Em termos de danos materiais, continuamos a fazer o levantamento, são muitas residências inundadas, são muitas ruas intransitáveis, existe alagamento em várias zonas, muitas por nós já conhecidas. Deu para perceber, nós não mostramos tudo, como é óbvio, o programa tem de continuar com a sua dinâmica habitual, mas deu para perceber como deixou a cidade de Luanda aquilo que se pode chamar o aguaceiro que começou a bater sobre a cidade desde as primeiras horas de ontem. Até o meio da manhã de ontem já tínhamos zonas alagadas. Sim, Mário. A previsão do INAMET era, portanto, das 10 horas de ontem às 18 horas de hoje.
Por isso é que eu queria colocar-lhe essa questão. Com estas chuvas, os riscos na utilização das vias aumentam. Aumentam, Mário. Portanto, o que é que se passa? Com os lençóis de água, e porque temos muitas vias esburacadas, o condutor não sabe o que é que há por debaixo d'água. Então, para aquelas vias que o condutor não conheça, deve reduzir de forma significativa a velocidade, certo, Mário? E deve ter muito cuidado quando se apercebe que existem charcos, certo? Outra questão, hoje percebi, Mário, que alguns condutores circulavam com alguma velocidade excessiva. E já falamos aqui na sexta-feira sobre o efeito de aquaplanagem. É a presença de lençóis de água sobre o pavimento que reduzem a aderência dos pneus. Logo, nesses casos, e estabelece a norma, os condutores devem reduzir a velocidade. Está no artigo 26º, que diz que nos troços de via em mau estado de conservação, molhados, enlameados ou que ofereçam precárias condições de aderência, deve-se reduzir a velocidade. Infelizmente, alguns condutores não têm esta cultura rodoviária, esta percepção da norma e não tomam as devidas precauções, Mário. E as estradas literalmente ravinadas, né? É isso, ravinadas. Certo. Por aí já não se passa. Tem de fazer o trabalho de terraplanagem com extrema urgência. E o que é que acontece? Esta escola ficou isolada. Mário. Olha, se quer que eu lhe diga, os bombeiros têm feito um trabalho esplêndido. Tenho notado que pessoas que aparecem a falar em nome dos bombeiros, quer na rádio, quer na televisão, Mário, têm aconselhado que, nestes casos, convém não sair de casa e convém até não usar o automóvel. Quer dizer, usa outros meios de locomoção, porque aqueles indivíduos que têm os tais automóveis de passeio, que são aqueles automóveis baixinhos, certo? Portanto, cuja altura não é significativa, o que é que isso vai fazer? O dorso, a parte de baixo do veículo, terá tendência de roçar, portanto, no asfalto, naqueles locais em que estiver esburacado. Portanto, não se aconselha. Algumas escolas, e foi muito bom, mas algumas escolas suspenderam as aulas no período matinal em razão das chuvas que se abateram sobre Luanda. E foi muito bom. Algumas delas reajustaram o calendário, porque estão agora em período de provas, Mário, e tudo isto foi para garantir que as pessoas não se expusessem a essa situação. Já dizia o cantor, a chuva é uma obra da natureza. Então o homem é que tem que adequar-se, Mário. Professor, vamos fazer um ponto e vírgula. Temos um problemazinho com um sinal dos nossos colegas do Cisto. Hoje ainda não temos as imagens do trânsito, mas se tivermos, então vamos aproveitar para dar continuidade ao nosso trabalho de ajudar os telespectadores a circularem com segurança e confiança. Disponha, Mário, disponha. E aqui temos, portanto, as estradas estão esburacadas. Olha, Mário, só uma notazinha antes de fecharmos. Muito bem. É o estacionamento. Portanto, como sabemos que muitas das árvores expostas ao longo das vias não oferecem segurança, não façam estacionamento ao lado das árvores. Das árvores e muito frondosas. Uns até não fazem ao lado, fazem ao pé. E é o caso, ali ao pé, Mário, certo? Portanto, tomar precauções. Nós temos que tomar muita precaução, porque de manhã chegamos lá e encontramos que o nosso bem patrimonial está todo destruído, porque não adequamos. Se calhar podemos estacionar num sítio onde não haja árvore e percorrer uma distância até a casa, mas não. Queremos colocar mesmo junto à árvore, porque está mais próximo da nossa casa. Aí estão as consequências. Só uma nota, professor. Relativamente a este tipo de acidentes, isso não é um acidente e podemos também chamá-lo um incidente. Incidente. Nestas circunstâncias, para quem recai as pensas para não assumir as responsabilidades? Mário, e aqui temos um problema sério, porque repare, imagine que esta árvore tivesse já indícios de cair, já havia ali o elemento erosivo, tivesse comido areia, quer dizer, havia indícios de que havia de cair. E se o governo local, a administração, não tomou medidas, ela pode ser chamada para, de forma solidária, reparar este dano, certo? Portanto, a menos que tudo indicasse que a árvore está em perfeitas condições, que não havia de cair e então o vento excessivo ou as alterações climatéricas a derrubassem. Agora, havendo indícios fortes de que ela oferecia perigo iminente à comunidade e as autoridades não tomaram as medidas que se impunham, então ela é chamada para responder. Muito bem, professor, um ponto e vírgula. Disponha, sabe, quem não sabe aprende, por isso nós estamos a aprender com o professor. Disponha, Mário Santos. Muito disponha bem. Sempre. As chuvas, eu disse na abertura do programa, estão a deixar um rastro de destruição. Veja que, por exemplo, na localidade do Sumba, a maternidade teve de ser deslocada para um outro ponto.
O rio Cambongo transbordou e inundou residências à volta do rio. Aquelas casas estão mesmo à beirinha, nas margens do rio. Rio Cambongo, na cidade do Sumbe. Vamos ter o Saúca Miguel a partir da cidade do Sumbe a qualquer altura, mas antes disso vamos ver e vai poder perceber a partir das imagens como é que estão as ruas na nossa cidade do Sumbe. Porto Ambuim, Sumbe, aquele corredor, eu amo muito aquela zona. Ngunza Cabolo, Novo Redondo no tempo colonial. Vamos ver, roda Regi. Pediatria Provincial do Kwanza Sul na manhã desta segunda-feira. A chuva que se abateu sobre a cidade do Sumbe até a madrugada inundou o hospital e obrigou à sua completa evacuação. Entramos ontem pelas 7 horas, com um turno de 24 horas, só que infelizmente a chuva nos surpreendeu. No interior, em todas as áreas, desde as enfermarias aos cuidados intensivos, vários equipamentos submersos, com muitos deles correndo o risco de não mais voltarem a funcionar. Quase tudo a boiar aí na água, só conseguimos mesmo tirar os pacientes, processos e alguns medicamentos. Os doentes e os equipamentos retirados do Hospital Pediátrico do Sumbe foram transferidos para o Hospital Provincial, de onde prossegue a assistência médica às crianças. Enquanto uns asseguram as medicações, outros funcionários continuavam, em meio às enchentes, a retirar o que sobrou. Muito trabalho, inundamos ontem, mas infelizmente conseguimos sair com todos os pacientes. Os estabelecimentos escolares em torno da pediatria também tiveram os trabalhos comprometidos. O balanço geral dos estragos causados pelas chuvas ainda está para vir. A Comissão Provincial do Kwanza Sul de Proteção Civil está reunida para avaliar o assunto. Enquanto isto, dados preliminares são avançados pelo Corpo de Bombeiros do Sumbe. Estamos no terreno desde as primeiras horas da manhã, no levantamento das casas inundadas, desabadas, portanto, e com isso queremos dizer que tivemos há bem pouco tempo o registro de 2 pessoas que foram digamos, feridas por desabamento de uma residência, portanto, uma parede caiu sobre essas pessoas, portanto, fala-se de uma criança, uma menor e uma senhora. Portanto, esses são os dados que podemos avançar até o momento. No Sumbe, chuva inunda o Hospital Pediátrico, pacientes e equipamentos transferidos para o Hospital Provincial do Kwanza Sul. Meu Deus, tremendo, terrível. E a cidade do Sumbe, quem conhece bem aquela cidade, está rodeada de montes. É um vale que tem montanhas à sua volta. Quando as águas caem, e o Sumbe chove a sério, quando as águas caem, vão lá ter. Porque elas depois têm de procurar o seu trajeto em direção ao mar. Ai, Sumbe. Já podemos ter o Saúca Miguel em direto a partir da cidade do Sumbe. Saúca, já não tens problema de tomar banho, há água demais aí para banhar. Boa tarde, companheiro. E como é que está a situação da pediatria? Está resolvida? Ora, muito boa tarde, Mário Santos. Na realidade, estamos mesmo aqui ladeado de água, mas não para o banho, e sim uma situação que tem vindo a trazer muita complicação. Repare que depois da inundação do Hospital Pediátrico do Sumbe, agora vive-se uma outra, é que o rio Cambongo transbordou e, como consequência, alguns bairros periféricos, estamos aqui a falar aqueles bairros ao redor do rio Cambongo, aqui particularmente para o bairro das Águas, o bairro da Firmar e bairro Novo, encontram-se completamente inundados. O que é que acontece nessa altura? É que muitas pessoas foram obrigadas a abandonarem as suas residências e a esta altura estão aqui, tal como as imagens ilustram, à procura de um local propício
para então encontrarem uma nova moradia. É uma situação que está mesmo complicada, apesar de vermos aqui um esforço conjunto entre a administração municipal, os serviços de proteção civil e bombeiros, sobretudo nesta retirada dos populares afetados pela chuva, mas ainda assim alguns insistem nestas casas tidas como de risco. Para termos mais informações, está connosco o administrador municipal do Sumbe, Sr. Adérito Jorge. Hoje o dia está a ser de muito trabalho. Bom, está a ser um dia de muito trabalho e por conta da situação que estamos a viver ao nível da cidade do Sumbe. Como disseste muito bem, o Rio Cambongo transbordou, os bairros da praia, o bairro Novo, o bairro das Hortas, o bairro, portanto, da Dinga, o São João, têm as casas nesta altura completamente inundadas. Estamos a lutar com esta situação. Para algumas famílias que são os que estão, por exemplo, no bairro das Águas, estamos a encontrar alternativas para fazer um campo de concentração provisório para que possam se instalar, augurando que a situação não continue e, claro, as preocupações sejam diminuídas. Bem, já falou aqui de que existe um local propício onde essas famílias vão estar instaladas, mas para além disto também há pessoas que continuam ainda em próprias residências afetadas. Bom, a estas famílias o que nós temos que apelar é prevenirem-se, abandonando as residências que se encontram nessas condições. Nesta altura temos 2 campos de concentração identificados. Aquelas famílias que estiverem disponíveis a abandonar as suas residências e a aceitarem as condições que nós temos nesse campo de concentração serão certamente evacuadas para estas zonas que nós temos. Estamos a falar concretamente da zona do Saber Andar e na zona do Atuco, na parte norte e parte sul, respectivamente. O próximo passo vai ser estudar que apoio prestar a estas famílias. Em relação aos pacientes, temos a situação minimamente controlada. Portanto, os pacientes saíram do pediátrico e foram provisoriamente para o Hospital Geral 17 de Setembro e agora estão a ser elevados para o Centro Médico da Quibaúla, onde vão, portanto, continuar a receber assistência médica. Estamos a falar de 2 campos, qual a capacidade? Bom, a capacidade é ilimitada, portanto são campos muito extensos e que podem acolher lá as famílias que estiverem disponíveis, claro, a irem lá parar. Obrigado. Aqui as palavras de Adérito Jorge, o administrador municipal do Sumbe. Mário Santos, esta é a realidade que se vive aqui hoje no Sumbe. As ruas continuam alagadas e, naturalmente, face principalmente aqui ao transbordo do rio Cambongo, muitas famílias a esta altura encontram-se ao relento à procura então de condições para terem a nova morada. Aqui vale sublinhar, tal como ouvimos do administrador municipal do Sumbe, que o governo faz tudo para que então estas sejam alojadas. Este é o quadro que se vive a esta altura na cidade do Sumbe, uma vez que chove, mas já com baixa intensidade na capital da província do Kwanza Sul. Mário. Sumbe com as zonas com as ruas alagadas, são zonas de difícil circulação nesta altura. Para além do Sumbe, temos também informações. Muito obrigado, Saúca. Temos informações agora aqui mesmo na capital do país. O José Cabolo, a partir do município do Kazenga. Zé, aquele abraço. O que está a acontecer? O que está a acontecer aí no local onde te encontras? É contigo, companheiro. Ora viva, boa tarde, Mário Santos, saudações extensivas também aos nossos telespectadores. De facto, a televisão pública de Angola está a fazer uma radiografia para os diversos municípios de Luanda e constatar então as consequências da chuva. Exatamente aqui no Kazenga, várias residências estão inundadas e aqui também na zona onde nos encontramos do Kalawenda a situação não é diferente, porque nesta altura conseguimos, portanto, observar algumas residências inundadas e também várias dificuldades na circulação de pessoas e bens. Por cá também temos aqui este cruzamento que assim denominamos como a zona aqui das condutas que
está parcialmente complicado o trânsito por conta do deslizamento de terra aqui onde estão a ser feitas as obras de requalificação e também reabilitação desta via importante que liga a zona centro do Kazenga e também para a Terra Vermelha, Somag, entre outras áreas aqui no Kazenga. Portanto, é um cenário muito difícil a julgar pela realidade que nós podemos observar, porque várias ruas também estão intransitáveis e assim então a criar algumas dificuldades. Vamos aqui ver se depois conseguimos falar com algumas das senhoras que eventualmente também está a sofrer algumas situações diversas. Muito boa tarde. Como é que se chama? Sou a dona Thelma Bernardo Mateus Quielo. Exatamente. A sua casa está completamente inundada? A minha casa está completamente inundada mesmo, não apanhamos sono, sim. Todas as coisas em cima da água, comida das crianças, tudo em cima da água, não conseguimos apanhar sono com as crianças. Estamos mesmo a passar mal desde que nos meteram o que aqui, a manilha aqui, mesmo as coisas, a situação está mal. Está a estragar as coisas dentro de casa. As crianças não estamos a conseguir dormir, as crianças dormem em cima da água. Como é que vamos fazer? Por esta altura, tanto o nível da água já diminuiu em casa? Sim, nesta altura o nível da água mesmo já diminuiu. Toda noite nós a transportar a água, tirar a água. Graças a Deus a água diminuiu. Obrigado. Sim, sim. Portanto, palavras desta cidadã que fala então em volta desta situação aqui na zona do Kalawenda, no Kazenga. Portanto, a situação continua a ser bastante crítica, a julgar então pela intensidade das chuvas que em algumas zonas de Luanda fizeram mais de 12 horas a chover intensamente e também a abrandar ligeiramente. A situação é de que a qualquer momento podemos ter portanto, o depoimento então de algumas pessoas da administração local. O que é certo é que tivemos há instante informações de que a administração municipal do Kazenga está neste momento a constatar o espaço para o realojamento de diversas famílias que portanto estão sendo vítimas da chuva e também serão realojadas aqui nesta localidade. Dizíamos que por conta do deslize de terra aqui nesta localidade a circulação ficou comprometida e portanto já alguns meios ficaram aqui presos porque é o único local que facilita então a saída da zona da Terra Vermelha para o centro da cidade. O que é certo é que nós vamos colocar um ponto e vírgula relativamente a essa transmissão. Com certeza nos próximos passos da televisão pública de Angola trazermos mais informações sobre, portanto, as consequências da chuva um pouco por Luanda. Por cá esta é a realidade do Kazenga. Já sabe, recebam as cordiais saudações de Jerônimo Tito, Carlos Augusto, Painelo e José Quiabolo. Um abraço, Zé Quiabolo. Um abraço a partir do Kazenga. Impressionante que temos crianças a brincar neste local onde elas não deviam estar e com os pés nus a brincar em águas contaminadas, águas que estão comprometidas. Onde é que param os pais? Os pais daquelas crianças foram para onde? Os pais deixam as crianças a brincar aí. É uma época chuvosa, as doenças de repente fazem moradia nas casas daqueles meninos, daquelas famílias. E depois o sistema de saúde, que já não é dos melhores, fica mais comprometido ainda. Kwanza Norte, temos registros de estragos das chuvas com 2 famílias desalojadas. Eu quero pedir assim que acompanhe o que lhe trazemos como informação. Como é que as chuvas têm provocado estragos na província de Kwanza Norte? Roda, Roger. A província do Kwanza Norte amanheceu com chuva à semelhança de outros pontos do país. Cambambe, Sambacaju e Kazengo foram os municípios mais fustigados pelas quedas pluviométricas. No município de Kazengo, por exemplo, dados provisórios apontam para a destruição de 2 residências e igual número de famílias desalojadas. Só vimos já depois de a casa cair, aquele barulho aí, que tipo a casa caiu. Fica muito assustado mesmo, muito assustado. Até
a noite de ontem para hoje nem estamos conseguindo apagar sonos. A nossa equipa de reportagem foi até ao Liceu Agostinho Neto, que tinha as provas marcadas para as 8 horas, que foram alteradas devido ao atraso de professores e alunos. Tratando-se de um fenômeno natural e atendendo às áreas de localização geográfica dos nossos estudantes, então acredito que uma questão humana seria natural. Não estava a aparecer táxi. Ficou meio complicado através da chuva. Já no mercado de Talade, muitas bancadas estavam sem vendedores na altura da reportagem por conta da chuva, que se prolongou até bem perto das 12 horas desta segunda-feira. O comprador Adilson Moicano diz que já há aproveitamento da alteração de preços. Algumas vendedoras vieram por coragem própria e há uma alteração de pequenos preços. O porta-voz do Corpo de Bombeiros no Kwanza Norte, Helder Milagre, diz que o alerta laranja continua, apesar do balanço provisório. Felizmente, a essa altura, não temos dados, ou seja, danos humanos, e esperamos que esse dado seja fiel, continue sendo fiel até essa altura, que não venha a subir. Chuva volta a causar constrangimentos na vida dos cidadãos no Kwanza Norte. É chuva. A chuva é autónoma, tem a sua autoridade, manda nela mesma. Como é que nós vamos travar a chuva? É chuva. Antigamente havia uma conversa, já ouvi diversas vezes, que há um grupo de pessoas que atiram sal no teto da casa e impedem que a chuva caia. Impedem. Bom, vamos ter aqui para uma conversa o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, o Superintendente Félix Domingos. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. E o engenheiro hidráulico, o Edmundo Sapalalo. Sim. Boa tarde, seja bem-vindo. Podem aproximar-se. Muito bem, muito bem. Primeiro, como é que é feito esse primeiro balanço, Félix, relativamente àquilo que vocês gostaram lá fora? O balanço, primeiro voltar a saudá-lo, retirar este voto de saudação, bem como a telespectadores da televisão pública de Angola. Naturalmente, o balanço que estamos apresentando ainda é provisório, tendo em conta aquilo que são as alterações e porque também algumas vias com dificuldades de acesso para que as comissões provinciais, municipais e distritais tenham acesso por formas a obtermos números e dados estatísticos bastante fiéis no que diz respeito àquilo que é a situação que vivem as nossas populações. Também é preciso adiantar que temos zonas mais críticas em relação às outras. Nas últimas 72 horas foram 9 províncias que registraram chuvas, algumas com maior intensidade, outras de forma moderada, mas com vítimas humanas. Até este preciso momento, registramos a província de Benguela, a província da Huila e a província de Luanda, que apresentam-nos 2 vítimas mortais em consequência da chuva. Tudo registros provisórios aí? Provisórios. Edmundo, as vias estão a ser literalmente devoradas pelas águas. Boa tarde, mais uma vez. Muito bem. Há uma intervenção na sua área, que podia minimizar os estragos? Sim, pronto, apreciando a peça, segundo os danos causados para a cidade de Luanda, vimos aqui que na zona da Via Expressa há um trabalho que está a ser feito para ampliação de faixas de rodagem, faixas de serviço, ranhuras para estacionamento, isto para atender à demanda de tráfego do novo aeroporto. E esse trabalho está a ser feito, mas está a ser feito no período chuvoso. Aqui há este problema. Como estamos diante de grandes quantidades de chuva, tem provocado o processo erosivo. Deixa-me só ajudar o telespectador lá em casa. Sim. Essas imagens são do Kazenga. Portanto, o engenheiro fala de uma obra que está a acontecer na Fidel Castro e nós na ilustração temos imagens do Kazenga para não se fazer então esta confusão. Pronto, para o município do Kazenga mesmo, essa ajuda, imagem que estamos a ver agora, é um problema de drenagens. Nós estamos a ver que o Kazenga é uma zona que foi construída de forma desordenada. É preciso agora
primamos pelos processos de construção autodirigidas. Temos de desapropriar aí, algumas casas têm que sair, alguns moradores, para poder nos permitir fazer uma interligação do sistema de drenagem. Na verdade, não só no município do Kazenga, a cidade toda de Luanda, para que possamos evitar os problemas de inundações, é necessário que se faça uma interligação de todo o sistema de drenagem de forma eficiente. Isso vai nos obrigar a fazer um grande investimento neste quesito das drenagens e também fazer um trabalho de redimensionamento de todas as bacias de retenção, porque cada ano que passa o nível de água é maior, vai subindo e as bacias não conseguem fazer a retenção. Me refiro às bacias do Coelho, que vai para a zona da Latona e outras, que fazemos um trabalho de redimensionamento das mesmas bacias para atendermos assim a demanda de água. Já regresso assim, Edmundo, eu queria mesmo perceber, falava da necessidade de se fazer um trabalho com pormenor, com detalhe, com critério, vamos tentar perceber isso. Agora, os próximos dias vão ser a doer, não é, Félix? Continuamos a ter estas previsões avançadas pelo INAMET, que dá conta de que teremos chuvas, e também aproveitamos estes dados das previsões avançadas pelo INAMET para levar aqui e avançar a cultura preventiva que devemos ter no âmbito da prevenção, bem como também aqui continuarmos a registrar aquilo que são os procedimentos de resiliência. Já regresso ao Félix, eu tenho que rapidamente chamar para esta conversa o Paulino Mendes, a partir da cidade de Cachoeira. Na verdade, ele está na Açucareira, com mais dados relativamente aos estragos das chuvas. Regi, o Paulino já pode intervir, não é? Bom, Paulino Mendes, estás na Açucareira, Cachito mesmo. Conte-nos como é que as chuvas estão a destruir as ruas de Cachito. Boa tarde. Boa tarde, Mário. Disseste muito bem questionaste muito bem como é que as chuvas estão a destruir. Como podem ver, olha, esta é uma delas, está destruída, de facto, tal como mencionaste, não é? Até agora os moradores estão a criar o sistema para, portanto, retirar as águas do interior. É um trabalho que está a ser feito não só nesta rua e nesta residência, como em outras. É um trabalho que começou muito cedo. Quanto ao estado das ruas, é este. Alagada, são ruas com circulação difícil, tanto para pedestres como para as viaturas. Os moradores clamam por a solução imediata, porque é um cenário que se verifica sempre que há chuva, e sobretudo chuvas como esta da última madrugada e que se prolongou até as primeiras horas desta manhã de segunda-feira. Eu estou com o administrador do município do Dande. Também questionaste onde é que eu estava. Eu estou no bairro social da Juventude, aqui no município do Dande, não propriamente na Vila da Açucareira, mas no bairro social que está aqui a escassos metros da Açucareira, há poucos minutos. Senhor administrador Domingos Lourenço, boa tarde. Para o Ecos e Factos, o Mário perguntava qual é a realidade das ruas, e eu apontei como sendo esta, né, que até certo ponto é preocupante tanto para os moradores, para a administração. Estas e mas algumas que têm mais água ainda que esta, segundo os dados que nós apuramos hoje, quando fizemos a visita de campo para constatar em loco todos esses problemas. Também, independentemente da quantidade de água, também é problema de algumas construções que os nossos munícipes vão fazendo, impedindo que as águas circulam. Aqui mesmo temos este problema e já notificamos e vamos demolir uma residência já amanhã para ver se facilita a circulação. Nos outros bairros é a mesma coisa, os jovens impediram que a água circulasse, metendo entulho nas passagens. Também pusemos ordem e continuamos a trabalhar. Quanto àquelas famílias que estão, portanto, ao relento e que desde as primeiras horas viram as suas residências inundadas e outras que desabaram? A estas famílias nós identificamos já 4 sítios e que oferecem melhores condições. Neste momento a administração está a fazer o cadastramento e encaminharmos todas essas famílias nesses sítios já identificados.
Os números mantêm-se, né? São mais de 100 que inundaram e perto de 25 que desabaram. Bem, o que nós constatamos em todos os bairros que fomos, deve subir mais 3 ou 4 situações em cada bairro, mas senão os presidentes das comissões de moradores têm de informar-nos e constatamos que estão controladas todas essas situações. Comparativamente aos períodos anteriores ou às anteriores chuvas, esta é que mais preocupação, é que mais danos causou ou nem por isso? Bem, a priori são as construções que também se verificam todos os dias, que impedem a circulação. Sabemos que as intransigências a nível dos nossos moradores também têm causado essas situações, mas temos controlados as áreas, porque já não será desta proporção. Sua Excelência, Senhora Governadora, autorizou-nos a reparar os meios do Gabinete Provincial de Infraestrutura. Referimos a giratória, a bulldozer, as retro, as motos niveladoras, os caminhões. Quer dizer que para os próximos tempos os estragos já serão menores. Terão resposta imediata? Teremos resposta, porque tão logo assim que terminarem as chuvas, nós vamos começar a intervir em todas as ruas, porque as máquinas também já foram todas reparadas. Muito bem, Sr. Administrador, muito obrigado. Mário, nos próximos tempos, tal como promete o Administrador Domingos Lourenço, quando ocorrerem situações desta natureza, a Administração já não vai levar a mão à cabeça, vai imediatamente chegar aos meios e dar resposta imediata. Portanto, são respostas essas que os populares aguardam. É só ver que nesta altura está um cidadão há já algum tempo a lutar com uma eletrobomba para poder retirar a água da sua residência. Ela vai falhando, mas entretanto aos poucos vai, sem sombra de dúvida, retirando a água do seu quintal, para garantir com que pelo menos a noite de hoje seja uma noite não tranquila, né, como esperava, mas que possa minimizar os danos. Há também a realçar aqui, no período da manhã, em consequência do desabamento das residências, 3 menores ficaram com ferimentos ligeiros, imediatamente socorridos na unidade hospitalar mais próxima e já estão de regresso ao seio familiar, enquanto as famílias que viram as suas residências que desabaram, assim como aquelas que até o momento têm as residências inundadas, poderão serem reassentadas em locais que a administração já identificou e que está a dar o melhor tratamento possível no que o abastecimento de energia diz respeito, o fornecimento de energia e de água também diz respeito, para dar dignidade a estes cidadãos, Mário. Muito bem. Paulino, muito obrigado. Vamos aguardar então pela intervenção da administração, mas que seja no período seco e que se faça mesmo uma intervenção, eu diria, radical. Obrigado, Paulino, por este direto, por este sentido de oportunidade. Bom trabalho e bom regresso às nossas instalações. Paulino Mendes, a partir da zona do município do Dando. Eu perguntava ao Félix, vai ser a doer nos próximos dias? Por aquilo que vocês receberam informações do INAMET, né? Vai ser a doer. Nós temos estas previsões e também o Plano Nacional de Contingência para Respostas e Mitigação a situações das chuvas, elas também estão planificadas e direcionadas neste âmbito. O que devemos compreender todos é que, à medida em que vamos resistindo às quedas pluviométricas, as nossas ações devem ser todas elas orientadas e direcionadas no sentido de prever, mitigar e dar uma capacidade de resposta pontual. Porque temos agora residências inundadas. Como vemos aqui no Sumbe. São cidades, e nós tivemos esse registro na província de Sumbe, e por esta altura há famílias desalojadas, alguns estabelecimentos, instituições que estão comprometidos naquilo que é o normal funcionamento. O hospital pediátrico tem de ser transferido temporariamente. Constrangimento. Olhem para as imagens do hospital. É uma situação que nós, os serviços de proteção civil e bombeiros, temos estado também aqui a dar a maior colaboração e participar naquilo que são as ações para rapidamente responder com aquilo que são as necessidades que têm estado a afligir estas populações. Evidentemente, vai chover bastante e continuamos com esta previsão. Devemos, então, sempre pautar pela resiliência. Só mais uma coisa, Edmundo, é da sua área de intervenção e falávamos
das valas de drenagem, dos coletores de água nas ruas. Que tipo de obras deve ser feita nas estradas, nas vias, nas ruas, para que se evitem cenários... Não é possível. Nós temos vidas modernas que também vivem situações similares. Mas para minimizar os estragos, que tipo de obras devem ser feitas? Pronto. A construção de uma infraestrutura viária, ela deve ser acompanhada por dissipadores de energia ou as micro e as macros drenagens. Essas têm que funcionar. Quando estou a falar das micros, são pequenas valetas superficiais, os dissipadores de energia, e as macro, as maiores, que atendem à demanda de água. Essas obras, perdoa-me, essas obras como foram feitas até agora, não obedeceram esses critérios? Umas obedeceram, mas o que acontece? Não há interligação no sistema de drenagem. Por mais que tu faça a drenagem num ponto e no outro já não tem onde a água ir. Então, faz um retorno. O que tem que fazer agora é a interligação total, de forma global, de todo o sistema de drenagem da cidade de Luanda. Se nós uma rede que depois vai... de forma eficiente, vai ter hoje a montante, hoje usante, em que vamos fazer o desaguamento dessas águas é o mar, mas temos que criar também uma cadeia de saneamento para tratarmos as águas que vão ao mar de forma tratada, porque o que temos visto é tiramos as águas do casco urbano, mandamos para o mar, de forma a contaminar o mar. E nós combatemos o paludismo no casco urbano e vamos para o mar, tiramos de novo o paludismo e trazemos para casa. Então é um ciclo. O ciclo de saneamento e da construção civil tem que andar juntos. O engenheiro civil e sanitarista, todas as vezes que haver um projeto, tem que trabalhar juntos e unidos. Edmundo, por aquilo que eu estou a perceber, e eu acho que o telespectador também quererá saber um bocadinho mais, estas obras foram feitas até agora, mas não os critérios, como disse há bocadinho, não estão lá. Pronto, é isso que eu digo mais uma vez. Exatamente, os critérios não estão lá. Portanto, por isso é que volta e meia as estradas são varridas pelas águas. Sim, então, são varridas pelas águas porque os trabalhos não estão acabados. Não estão acabados. Quando nós fizemos uma abertura e deixamos o solo desprotegido, logo estamos de presença... E as estradas asfaltadas, por exemplo? A estrada asfaltada, mas tu não tens... As águas estão a tirar o asfalto até. Sim, porque as bermas, há erosão nas bermas. As bermas não estão pavimentadas e não há um serviço de revegetação. Um exemplo típico, vemos para quem vai para a Via Expressa. As bermas centrais, aquelas bermas servem para a zona de infiltração das águas. Zonas impermeáveis, mas como aquelas zonas temos decapado toda a vegetação naquela zona, o que acontece? A água vai causando um desgaste no solo. Ao causar um desgaste no solo, estamos diante do processo de lixiviação. Nós sabemos que os solos estão compostos por muitos minerais, dentre eles o potássio e o cálcio. A água vai arrastando esses minerais para longe e vai deixando o solo desequilibrado. Na época seca, não se faz as manutenções, não se faz o controle dessas linhas de água. O que é que vai acontecer? Saímos das pequenas ravinas para grandes ravinas. A cidade de Luanda apanha mais chuvas. 2 dias teremos a circulação cortada num dos pontos da Via Expressa por causa desse fenômeno. Não foi controlado, tirou-se toda a revegetação, o solo está desprotegido, vai cortar a infraestrutura viária nesse ponto. Então, começamos a trabalhar, por exemplo, esse trabalho que estamos a fazer, a empresa Matapalo, começou numa época chuvosa. É para fazermos criações de zonas de estacionamento, alargamento das pistas, mas o trabalho está lento. Quando se trabalha no casco urbano, tem que ter uma programação de início ao fim. Tu não podes trabalhar no casco urbano, fazer aberturas e na época chuvosa e demorar a aplicar o material e fazer o trabalho. Tem que se fazer trabalho redobrado com 2 frentes, dias e noite. Principalmente nos dias que não chovem, devem aproveitar a trabalhar nos pontos mais fragilizados que estão a apresentar agora. Isto está lento. E quando acontece essa situação, estamos agora nesta vida miserável que estamos a ver agora. Vimos aqui a imagem de uma árvore. Esta imagem, em que zona foi? Isto é na Maianga? Na baixa da cidade. Da cidade nós temos este registro e também nós apelamos, voltamos aqui a ver as situações dos efeitos das chuvas. Estava a falar muito bem o meu colega aqui do painel sobre a progressão das ravinas, a fragilidade dos solos e também para questões de residências que têm árvores no seu quintal, se apresentar qualquer vulnerabilidade de queda ou até mesmo deslizamento de terra ou alguma parede que apresenta um quadro de fissura, o que devemos sempre proceder é solicitar pelas autoridades
locais, no caso as administrações, para que a intervenção venha a ser pontual. No caso, a fragilidade dos solos, chuvas acompanhadas de ventos, ainda estamos a estacionar o nosso veículo automóvel muito próximo da nossa árvore, também tem estes riscos das árvores caírem por cima dos veículos e até mesmo por cima das residências. Bom, muito obrigado a ambos. Estava a terminar o aconselhamento, né? Eu estava a deixar aqui uma recomendação. Estamos a viver este problema, temos a situação das descargas atmosféricas, o problema do sistema elétrico, que também vai resultar aqui em eletrocuções. Deve haver uma combinação de esforços e esses esforços vai partir das famílias para que as autoridades, a serem despertadas, podem intervir oportunamente nas questões que vão deixando então as nossas famílias com maior preocupação. Está a chover. Naturalmente, continuamos aqui a apelar às famílias, sair de casa sempre prevenida, com guarda-chuva, e aos condutores. Estamos a ver as questões das vias. Há vias por esta altura que não têm tampas nas sarjetas, por questões de vandalização. O Edmundo disse isso. Exatamente. Devemos então colocar os nossos veículos em solo com consistência e, sobretudo, em vias que temos o maior domínio para não colocar a vida dos utentes e ocupantes em perigo. Muito bem. Numa só frase, Edmundo, como é que devemos construir a partir de agora? Que tipo de obra deve ser feita para que não tenhamos cenários... E há bocadinho disse que a Via Expressa corre um risco tremendo, não é? Ok. Vamos ver, palavra, é necessário primeiramente sentarmos o Ministério da Construção, do Ambiente e da Agricultura, criar políticas e projetos execuíveis que possam atender às demandas de água da cidade de Luanda e não só do país. O país está com muitos bons engenheiros jovens que têm muita vontade de trabalhar e, por outro lado, um conjunto de engenheiros velhos que detêm muita experiência. É preciso apostar na prata da casa para ver se podemos nós mesmos resolver os nossos problemas. Muito bem. Muito obrigado a ambos e vamos aguardar por uma resposta enérgica de toda a sociedade para que se evite então cenários iguais aos que estamos a ver. Obrigado. O Félix Domingos vem pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, superintendente bombeiro. O Edmundo Sapalalo é engenheiro hidráulico. Estiveram aqui a olhar para os estragos das chuvas. Meus senhores, muito obrigado. Muito em breve voltaremos a estar juntos. Obrigado. Ora bem, o superintendente bombeiro falou nos cuidados que devemos ter, sobretudo nesta altura, por causa dos choques elétricos. Antes dos conselhos que ainda traz nesta altura, nós vamos mostrar-lhe no quadro aqui na tela, estamos no meu video wall, podem mostrar. Benguela está sinalizada em alerta amarelo, ou seja, existem possibilidades, veja no mapa, há uma advertência atual. Prestem atenção, nos dias 11 e 12 de dezembro, fecha este alerta amarelo. Podem ocorrer chuvas intensas em Benguela. Comunidade de Benguela, já sabe, advertência, esteja atento. Cidadão em Benguela, atento. Se vir que o céu está a enegrecer, as nuvens começam a formar-se, vem aí uma descarga tremenda, por isso procure um local seguro. Benguela também é uma zona de descargas elétricas e pode evitar ser atingido por um raio. Procure um sítio seguro. Ponha as crianças protegidas numa zona, os seus filhos, não deixem os seus filhos andar à deriva, andarem por aí nos pontos que eles quiserem, vão brincar nas valas, nada não. Esteja atento, cidadão. Quem tem viatura já sabe. Prevenção total. Em Benguela, está aqui no quadro, advertência. Chuvas podem ocorrer de forma intensa nas próximas horas. Por isso, previnam-se. Muito bem, muito obrigado. E agora vamos também aqui o conselho dado pela ENDE, porque quando caem as chuvas, nós metemos também a riscos de choques elétricos. Vamos mostrar-lhe aquilo que a ENDE preparou para si como aviso. É importante. Roda, Rogério. Eu vi aí com um capacete vermelho. Agora, meu amigo,
Nós vamos contar uma história surreal mesmo. Aconteceu no Quando Cubano. No sábado, uma das irmãs tinha preparado uma blusa e uma saia, na verdade era um pano, que havia de usar no dia seguinte. A irmã mais velha pega nas coisas que a irmã mais nova preparou e sai. Quando a irmã mais nova acorda, desperta, apercebe-se que as coisas não estavam lá. Agora, e tem de ir para o intervalo. Isso é motivo para abrir uma verdadeira briga entre duas irmãs. É motivo suficiente. Podemos brigar, nós irmãos, por causa disso. Por causa de uma camisa, de um par de sapatos. Brigar mesmo. Volte connosco depois do intervalo. Se você pensa que ficou só pela briga, está enganado. Volte connosco depois do intervalo. Até já. O Instituto de Supervisão de Jogos, órgão ao qual incumbe licenciar, supervisionar, regular, fiscalizar e autorizar a exploração de toda a atividade de jogos em Angola, informa que tem estado a verificar o surgimento de várias iniciativas de realização de campanhas para fins promocionais e publicitários, incluindo sorteios e concursos por várias entidades privadas, com a finalidade de atribuir prémios aos seus clientes ou ao público em geral, sem a sua autorização. Comunica assim que, ao abrigo da legislação em vigor, a realização de sorteios e concursos sem a sua autorização